Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Hoje nós vamos aqui desbravar o universo do DevOps. Na verdade, nós vamos conhecer mais sobre essa nova religião. Você vai se aprofundar nos detalhes, vamos estar trocando ideias, vamos estar acrescentando na vida de vocês, desenvolvedores ou não, sobre o que vocês podem ou não podem, o que vocês devem ou não devem, enfim. Vamos em frente com o DevOps. Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software, e vamos usar esse podcast para aumentar a nossa integração. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e para nós é um prazer receber o Antônio Muniz. Fala galera, prazer estar aqui com vocês, sou Antônio Muniz, fundador da Jornada Colaborativa, e também escrevemos um livro chamado Jornada DevOps. Muito bom, inclusive quem ainda não conhece Jornada DevOps, conheça, vai atrás, pode glugar aí para conhecer o livro do Antônio Muniz. Antônio, eu acho que o papo inicial, né, o primeiro passo, com certeza, é definir aí o que é DevOps. Para quem não tiver antenado ainda no assunto, é importante saber o que é DevOps. Se é que ainda existe alguém que não saiba o que existe é DevOps, né? Por aí. Interessante essa pergunta aí, pessoal, porque realmente há uma confusão no mercado. Todo mundo fala de DevOps, é verdade, né, Diogo? Mas DevOps é mais uma filosofia e cultura do que um framework, do que uma metodologia, né? E a ideia é juntar justamente a galera de desenvolvimento, né, com seus problemas e soluções, com a galera de operações, infraestrutura e tal, e todo mundo tem uma visão mais clara, né, de entregar software com qualidade, fazer entrega contínua, mas também pensar na estabilidade. Então, o DevOps é meio que isso, né? Tem um pouco mais de 10 anos esse movimento, e eu considero que é uma continuação do movimento ágil, justamente para trazer a galera de infraestrutura para o jogo, né? Não ficar limitado só a galera de dev e a área de negócio, porque muitas empresas aconteceu isso. A agilidade, ela ficou, eu brinco, né? Agilidade pela metade. A galera de negócio se juntou com dev e deixaram o pessoal de segurança da informação, infraestrutura, gestão de mudança de lado. Aí criou esse gap aí, esses conflitos. É por isso que eu chamo de religião, entendeu? Eu já não digo que são, eu já não digo que vocês são DevOps, eu digo que são devotos, entendeu? Boa! E realmente esse gap aí de ter esquecido a galera ali, a galera dos agilistas que não me perdoem, mas deixar realmente a galera ali que põe a mão na massa, a galera de produção, eles ficaram de fora um pouco às vezes desse movimento. E eles encontraram no DevOps, na cultura DevOps, a maneira de se integrarem e de serem ágeis também, né? Então, eu acho que foi fundamental para a agilidade, para o movimento, para toda a cultura da empresa ter aplicado o DevOps. E eu começo a imaginar como era antes de existir essa cultura, né? Como é que eram as entregas, os changes, etc. Pois é, eu até vou dividir aqui, ó, antes de 2001, né? Antes do Manifesto Ágil, a gente tinha a galera de desenvolvimento de projeto, fazendo aquele plano perfeito, né? Ficava meses planejando, especificando, e demorava um tempão para entregar. Então, até 2001, antes do Manifesto Ágil, havia essa demora da TI, né? Como um todo, entregar valor. Depois de 2001 para cá, melhorou bastante com o movimento ágil, né? Veio o manifesto e tal. Só que aconteceu o que eu falei, né? Ficou a galera de infra fora. E o que causou isso? O pessoal agilista, né? Sprint, release, funcionava na minha máquina, só faltava testar, essas coisas que a gente ouve ainda hoje. E chegava na semana da implantação, aí ia falar pro cara de infra, amigo, coloca em produção aí. Pô, é o caos, né, cara? É o caos. É o caos. E realmente, funcionava na minha máquina, é tradicional, né, cara? Tava tudo bem. Faltava muita comunicação. Essa, né, é a versão TI do Isso Nunca Aconteceu Comigo. Isso mesmo. E eu tenho um post seu no LinkedIn que eu gosto muito, que fala da transformação digital, depende muito do mindset ágil e de DevOps, né?
hoje que a gente tá todo mundo fala de transformação digital, agora sem pensar na agilidade e no DevOps é impossível, eu acho, que a gente ir para frente e ter entregas contínuas, vamos dizer assim, né? Excelente, Diogo. Bom saber que você me acompanha no LinkedIn de vez em quando eu publico lá. De vez em sempre. Interessante, cara, porque assim, eu vou falar um pouco do que eu vivi e assim, como eu vejo as coisas na prática, né, cara? Por incrível que pareça, eu era o cara da Gemood, cara. Há 4 anos atrás, na empresa que eu trabalho, na Sul América, eu era o cara chato que ficava lá com o meu time, né? Exigindo evidência, tinha que ser implantação quinzenal, porra, janela quinzenal. Aí essa galera que trabalhou comigo lá atrás, eu trabalhava com IT, o Cobit, se eles verem eu falando de agilidade agora e DevOps, falam, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Pô, esse cara atrapalhava a nossa vida aqui, né? E agora tá nessa. O Gemood, que era rigoroso ali, vem falar de agilidade. Tá de sacanagem. Para tudo, né? E aí o mais interessante, cara, é que eu também dei aula em faculdade durante 10 anos. Dava aula para cursinho e tal. Certificação também de PMBOK. E aí, cara, eu tenho videoaula lá na Udemy e tal. Os caras de vez em quando me encontram lá, os meus alunos de 10 anos atrás. Falam, pô, Muniz, que parada é essa? Você falava de IT, o Cobit agora tá nesse negócio de agilidade de DevOps. Mas olha que interessante, né? Esse post que eu faço, esses vídeos que eu coloco lá, ô Diogo, é o que eu vejo na prática, cara. Porque assim, a agilidade, ela tem muitos benefícios, é verdade. Mas a agilidade, ela nasceu do software, né, cara? Do desenvolvedor. Então, a agilidade real depende do desenvolvedor fazer um trabalho bacana, um código limpo, né? Teste automatizado, refatoração. E às vezes a galera da agilidade fica muito limitada a fazer Scrum, né, cara? Vamos fazer lá, que nem aqui, eu tô cheio de post-it aqui e tal. Pô, você tem um Kanban ali atrás aí, praticamente, né? E eu falando mal do Kanban. Cara, eu tô com inveja, cara. Depois eu falo pra vocês aqui, cara. Eu vou fazer um convite depois pra vocês, hein? Cada post-it desse é um livro, cara, que a gente tá escrevendo. Ah, que bacana. A gente já lançou 6 livros, depois eu vou falar da jornada colaborativa. E tem mais 10 escrevendo aí. Eu vou convidar vocês aí, quem sabe, vocês 3 e os ouvintes aí pra entrar na jornada, escrever um capítulo e tal. Mas o que eu vejo na prática, cara, essa necessidade que você falou muito bem, é porque assim, não adianta nós ficarmos olhando só um pedacinho, né? Agilidade com desenvolvedores, com negócio. Aí faz sprint, faz release. Beleza, mas cara, se a infra e a segurança da informação não vierem para o jogo no início, né? Que a gente fala de shift left, pô, a gente vai trabalhar, vai dar o nosso melhor aqui, aí vai fazer design thinking, a pessoa se abraça, se beija, é lindo, né? Porra, mas coloca em produção, não funciona, não adianta nada, cara. Não funciona, não adianta, né, cara? Aí quebra. O desenvolvimento é ágil, mas a entrega nem tanto. Pois é. E o pior é que sempre foi assim, né? Sempre foi assim e era tratado como normal isso, né? E a separação é ruim, né, cara? Porque hoje, o exemplo que eu gosto de falar, por exemplo, a gente não tá saindo muito de casa, mas, por exemplo, eu vou chamar o Uber aqui, vamos dizer que a gente estivesse conversando aí na empresa de vocês. Pô, tá fora o Uber. Cara, eu não vou ligar pro Uber. O Uber tá fora. A gente faz o quê? Baixa na hora outro aplicativo, né, cara? Se eu tivesse aí em Goiânia com vocês, eu ia baixar na hora. Eu não vou ligar pro Uber mais. Então não adianta lá no Uber ter 5 departamentos, um da área de negócio, um desenvolvedor, um teste, um infra e monitoração. 4 deles estarem fazendo o seu melhor se um falhou. Nós, clientes, a gente vê o todo, ponto a ponto. O DevOps, ele traz isso, né? Por isso que foi a tua pergunta, né, Diogo? Esse ciclo mais completo, que eu chamo de ciclo ágil digital, com telemetria para isso. A gente tem que ver o todo, né, cara? Tudo bem, cada um vai fazer um pedaço, mas alguém tem que orquestrar o todo. E o DevOps, ele veio porque ele junta, né, esses dois mundos que estavam separados, parece um ringue, né, cara? De um lado, Dev, do outro, Ops. Aí é briga. Então o DevOps ele veio para encaixar mais essa galera, né? E aí trazer, e dentro de DevOps aí, você deu um exemplo aí da questão do Uber não tá funcionando, né? Aí tem a questão de microserviço, de tudo ali que se pode utilizar para facilitar a vida realmente de quem tá fazendo a entrega, né? Identificar qual mais fácil de ser corrigido, mais fácil de ser entregue, e assim por diante. E a gente vê que antigamente você pensava nesses releases, você que veio de change, imagina que seus amigos devem te
contra a uva. Peraí, cadê o Muniz? Sequestraram ele aqui, entendeu? Que muda completamente o discurso. Mas aí você pode falar pro cara, cara, você não viu o ITIL 4? Já estão falando de agilidade, estão falando de Scrum. O ITIL 4 tá aí para isso, cara. É tudo evolução, mas a TI é bacana por causa disso, né, Muniz? O ITIL é interessante, eu achei que ele demorou muito, cara. Demorou muito para acordar, demais. Né? Eu acho até que ele perdeu, foi mercado, cara. Hoje, pouco se fala de ITIL. A gente fala de agilidade, fala de DevOps, Lean, ITIL. E olha que eu sou fã de ITIL, né, cara? Eu trabalhei muito tempo com ITIL, dei aula. Mas eu acho que perdeu o bonde, cara. Veio agora, atualizou, né, com Ágil, com DevOps e com Lean, mas eu acho que ele meio que demoraram perdeu, né, bastante, cara, o bonde da parada aí. Desculpe, perdão, esperaram a água bater na bunda pra correr atrás, né, literalmente. Na hora que perderam espaço... Eles morreram afogados nesse caso, nessa comparação sua. Foi muita água na bunda, né, morreu afogado, subiu. Sabe qual foi o problema da atualização do ITIL? Ouvi falar, um boato, foi a questão do change. O change estava muito longo. A janela, né? A janela de atualização. A janela era muito longa. Entendeu? Mas, ô Diogo, você falou um negócio legal de microserviços aí, cara. Por coincidência, tem um case muito legal do Uber, porque hoje também a galera tá na modinha de que tudo é microserviço, né? Só que as empresas de carne e osso, a maioria tem monolito, né, cara? Eu vou jogar fora? Como é que eu faço isso? Não dá. Não dá. E o Uber, tem um case legal do Uber, que era uma startup até há tempo atrás, né? Mas eles começaram com monolítico e eles depois tiveram que quebrar esse monolítico em 1.000 microserviços, mais de 1.000. Quer dizer, então a galera às vezes quer começar com microserviço, nem sabe se vai escalar, né, cara? Começa com monolito, vai pensando... e depois cresce. O Uber fez isso. Claro, claro, se puder começar com microserviço bem estruturado, como você falou, beleza. Mas tem que ter essa visão, né, cara, do valor daquilo para o negócio. Essa é outra coisa que o DevOps traz, né? De não é fazer só por fazer. Cara, qual o valor que isso entrega? Aí vem a telemetria, que é outra prática DevOps. Você falou de microserviço, telemetria é uma prática importante, observabilidade, que é olhar em produção o que está acontecendo. Não adianta funcionar na minha máquina, não adianta o usuário falar que homologou, tem que funcionar em produção. E aí eu tenho que trabalhar de trás para frente nesse caso, né? Então isso aí é uma coisa que eu gosto também de DevOps. Com certeza, eu acho que... e às vezes, muitas vezes, até por modinha, né? O pessoal chega e fala, não, eu vou ter que colocar meu microserviço, tal, etc. E às vezes o monolito é o caminho para começar. Você não pode se perder simplesmente, não, eu tenho que começar com microserviço. E na realidade a gente sabe que não é isso. Até no podcast, acho que com a Jéssica, ela comentou, que fala de cloud, a gente falou bastante de cloud, ela comentou que teve um cliente que chegou lá na DBA Corp e falou que queria colocar microserviço, e no final era um monolito. Ela, não, mas eu quero que seja montado assim. Não tá na modinha, tem que ser microserviço. Tá na moda, isso. Porque o CIO quer, entendeu? E aí isso Porque o Gartner tá falando que tem que ter microserviço, então vamos entubar essa aí na parada, né? Afinal, que história o cara vai contar no próximo congresso? Né? Quando tiver lá, não, tem microserviço rodando. Boa! Tem até uma brincadeira, que em DevOps também a gente fala muito de squad, né, cara? De você montar o time multidisciplinar. E a brincadeira do Anderson cabe muito nisso aí, que é o seguinte, o cara chega nesses congressos, né? Aí começa lá um disputar com o outro. Quantos squads você tem? Aí eu tenho 30, outro tem 50, outro tem 100. Agora a moda é essa, quem tem mais squad, né, cara? Então fica essa disputa, né? E daqui um pouco, squad por sprint, fazer uma estatística, quantos sprints os seus squads fazem, entendeu? A galera fica nessa competição. Falar em multi-squad, o Anderson é o tipo de cara que daria pra estar nos 3, 4 squads diferentes. O cara é muito serviço, cara. Eu queria me clonar para eu montar um squad só meu, entendeu? Mas eu tenho um background meio largo, digamos assim. Já fiz um bocado de coisas diferentes. Põe no listinho aí, aprender a me clonar. Daqui uns 2 meses você consegue, cara. Do dia que você faz as coisas. Não duvido, não. Então, Muniz, você comentou aí sobre a questão dos livros e tal, e falar um pouco aí da jornada colaborativa, que esse movimento aí gigante que a gente vê, cada dia mais adeptos, e eu sigo vocês ali no LinkedIn, que bacana, hein? Parabéns, desde já. Legal. Eu vou aproveitar então, já vou falar e já vou convidar vocês. O mais legal, o tema de hoje DevOps, é que
essa ideia da jornada surgiu no livro DevOps, cara. Eu tô com os dois aqui, ó. Fez 1 ano agora esse livro aqui, ó. Jornada DevOps, a primeira edição. Que a gente juntou justamente isso. Agilidade, Lean e automação para entregar software de qualidade. E agora, em junho, a gente completou um mês e já veio a segunda edição, a best-seller, esse livrinho aqui. E o mais legal, cara, ó, foi o experimento que eu fiz com uma galera, ó. Mais de 30 pessoas. Cada um escreveu lá um capítulo e tal. Esse livro ele é até oficial do Exim. E qual foi a ideia? Foi um experimento que eu estava pensando assim, né? Eu trabalho com DevOps e agilidade na Sul América, e aí eu sempre penso assim, né? Se eu quero aprender algo, não há melhor maneira do que ensinar. Aí gravei uma videoaula, e da videoaula eu falei, cara, eu quero criar um livro agora. E escrevi 3 capítulos, aí me deu... Travei, é normal, né? Quando a gente começa a fazer um projeto assim, de escrever livro, meu primeiro livro. E aí eu fui fazer uma palestra na PUC Minas, em setembro de 2018, cara. E lá, galera, no final, eram mais de 200 pessoas falando de DevOps, experiência da Gmood, como a gente se transformou lá do quinzenal para janela flexível. A galera veio louca, né? Como é que vocês fizeram lá e tal? É uma receita boa para... E a gente é regulado pela ANS, SUSEP, auditoria externa. E aí a galera veio, uns 30 pessoas, cara, vieram conversar comigo no final da palestra e me deu um clique assim, cara. Eu falei, pô, peraí. Se tem 30 pessoas interessadas, eu comecei a chamar, cara. Você quer escrever um capítulo? Que eram pessoas entusiasmadas pelo tema, né? E aí o meu desafio foi esse, cara, dá para escrever um livro de DevOps aplicando DevOps? Como assim? Automação, a gente não se conhecia, a gente do Brasil inteiro. E também colaboração. 2, 3 pessoas escolhem um capítulo, escrevem juntas, mais 2, 3. E a gente fez isso. Aí depois, cara, disso, vieram mais 2 livros. Em 2019, que a gente lançou, tudo pela Brasport, uma editora que tem 25 anos aí, vai livro físico e e-book. E aí esse ano, agora em 2020, cara, aí virou maluquice, né? Escalou ágil. O pessoal fala tudo de escalar agora, né? Então os post-its meus aqui, ó, esse azulzinho, são 6 já lançados. Tem 2 na editora já terminados e tem um caminhão feito, cara. Aí eu vou fazer depois o convite para vocês, eu te mando depois, Diogo, a relação. Claro. A gente faz tudo assim, cara. É tudo, igual vocês aqui no podcast, tudo entre amigos, né? A gente tem, para cada livro, 2 grupos. Um grupo dos coautores, de WhatsApp, e outro grupo é dos organizadores, que faz a curadoria, encaixa os temas, porque dá um trabalhão. Imagina, vocês que trabalham em TI... Nossa. Desenvolver um código, cada um faz a tua branch, e depois para juntar, como é que faz, fazer o merge. Cara, aí tem que ter os organizadores, então para cada livro. Os squad leaders, vamos dizer assim, né? Isso, cara. Team leader. Hoje mesmo, eu estava até agora falando com um carinha no WhatsApp, um organizador, que eu sempre defino um organizador líder para cada livro, né? Como se fosse o squad leader. E os caras, tem cara que começa todo empolgado, não sei o quê, aí vai vendo que o bicho pega, porque assim, aí aparece, porque a colaboração é muito bonita, né? Mas na prática, vem vaidade, vem imprevisto, vem um montão de coisa, as pessoas às vezes desengajam. Então o líder, ele tem que puxar, né? Tem que dar o tom. E eu tava conversando agora com um, falar, cara, e aí, como é que tá teu livro, meu filho? E aí? Porque a metade já foi escrito, e outra metade. É uma luta. Mas assim, o legal, aí fechando essa questão da jornada colaborativa, o que eu decidi na época? Como é muita gente, hoje a gente tem mais de 500 pessoas no Brasil inteiro, né, cara? Escrevendo os livros. Inicialmente eu dividi lá no livro DevOps, mas eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente pega o dinheiro, o royalty, que é merreca, né? Um percentual em cima da venda, e a gente doa para instituições carentes. E aí, olha que legal, no ano passado, a gente, quando lança o livro, faz eventos, né? O pessoal ganha a camisa da jornada, ganha o livro, os coautores, e é um sábado de palestra, de repente a gente marca o dia aí, quando voltar para ir para Goiânia, cara, fazer o lançamento de um livro aí. Aí, ano passado, com certeza. essa brincadeira, a gente conseguiu doar R$25 mil, com 5 eventos. Nossa, aí, esse ano, cara, já tinha 5 cidades pra gente visitar. Brasília, BH, Florianópolis, Joinville, Rio, São Paulo. 6 cidades já com um auditório de 200 pessoas, 300 pessoas, só que veio a pandemia. Aí eu, fiquei desanimado, né, cara, livro pra lançar e tal. Aí me deu um clique, cara, fala, vamos chamar essa galera para fazer remoto, né, online. Cara, a gente fez, eu sentadinho aqui, a gente fez, cara, 13 sábados. Um sábado para cada livro. Então teve o dia de DevOps, teve o dia de Business Agility, qualidade, Python, Java, os livros que são os livros que a gente está fazendo. E aí, cara, veio a empresa apoiando, a gente conseguiu doar
nesses 13 sábados, R$100 mil para entidades que bacana, que estão ajudando pessoas com Covid. Essa foi a nossa proposta. Cara, vamos juntar a galera. A gente chamamos presidente de empresa, foram 160 palestras, cara, falando de tudo um pouco, né? Veio presidente da IBM, Ana Paula, presidente do Instituto Lean, várias empresas. E é que eu tô falando isso. A gente fez esse movimento, fala, cara, tem gente boa pra caramba nos livros, que tem paixão por compartilhar, igual vocês, né, que fazem um podcast, a gente só faz algo quando a gente é apaixonado, né, cara? E aí fez isso. Então, fica já o convite, eu vou passar para você, Diogo, eu tenho o seu contato, os livros que estão em andamento, quem sabe, cara, vocês entram, a ideia é, o que a gente faz? A pessoa entra, a gente vai dar acesso completo ao trunk, né, como se fosse, Google Docs, vocês vão ver o livro lá e vão escolher um capítulo que vocês curtam. E o papel vocês podem exercer 3 papéis em cada capítulo. Escritor líder, se você dominar muito o assunto. Escritor aprendiz, se você quiser parear com alguém e aprender aquele conteúdo. Ou escritor case, se tiver um case maneiro que você tenha para compartilhar com a comunidade. E aí a gente juntou, cara, assim, começou pequenininho, experimento, tive muita dificuldade, quase desisti, mas agora a gente cresceu bastante graças a pessoas, né, que se encaixam nesse propósito. Que bacana, cara. O propósito de usar o DevOps para fazer um livro de DevOps foi a sacada sensacional. Parabéns aí pela iniciativa, pela ideia e para agora a questão social também que está envolvido nesse projeto, que é uma grana muito boa para o pessoal precisando aí, cara, com relação à pandemia, gente, né, cara? Conseguiu muitas cestas básicas, máscaras para entidades que, porque assim, né, a gente é o nosso emprego, né, cara, a gente trabalha em tecnologia, não falta emprego, né, falta ali aqui, mas a gente minimamente, se a gente olhar o salário médio, né, da população, quem trabalha com tecnologia é um pouco, né, diferenciado, a verdade é essa. Mas, às vezes, olha que interessante, vocês estão em Goiânia, mas, vocês estão num patamar, com quem trabalha com tecnologia, um pouco diferente. Aqui no Rio de Janeiro tem um lixão que a galera ia lá pegar coisa para vender e para comer. Não tinha mais isso. Então, a pessoa passando fome. Eu falei, gente, vamos lá. E a galera se conectou, cara, tem muita empresa, Rede Globo, Globo.com, Itaú, a galera veio para ajudar. E a gente até vai fazer um novo movimento agora, que é o Jornada Learning, que é capacitação. Mas aí depois eu falo com você, Diogo, com mais calma. Bacana, com certeza. Muitos projetos aí, Muniz. Parabéns pela iniciativa. E com relação ao DevOps, cara, a cultura DevOps ali, se você fosse para nominar a cultura DevOps, quais os principais benefícios que você pode dizer para aquele pessoal que ainda não abraçou o DevOps? Legal. Eu considero que a cultura DevOps ela tem 2 pilares fortes, né? Automação, que a gente usa muita tecnologia, e colaboração, em que a gente mostra para os times que não basta mais cada um fazer o seu pedacinho bem feito. Porque no meu caso, né, imagino aí, vocês talvez sejam mais novos, quem está ouvindo também. O Anderson não. O Anderson não. O Anderson, ele passou cabo nas pirâmides. Né? Interessante que eu, quando era pequeno, eu lembro, né, na escola, os meus pais falavam assim, olha, faça bem a sua parte. A gente foi criado assim, né, cara? Por departamento. Cada departamento faz seu pedaço, e no final vai sair o resultado. Só que hoje o mundo é tão dinâmico, né, cara, que essa cultura solitária de cada um fazer o seu não funciona mais. Então, a automação, ela minimiza esforços, né? O exemplo que eu falo sempre, que eu acho que é fácil, se eu passar uma conta para qualquer um aqui, 430 vezes 950. Cara, a gente não vai fazer de cabeça. A gente, se pegar o papel, vai demorar pra caramba e não vai ter certeza que tá pronto, certo? Agora pega uma calculadora que nem paga nada no celular, de graça. A gente faz a conta em 2 segundos, certo? Então o DevOps ele traz isso, automação. Quanto mais eu automatizo, crio máquina virtual, na cloud, melhor. Agora, não adianta eu automatizar isso se os times ainda têm essa cultura de cada um fazer o seu pedacinho e não olhar o todo. Aí a gente automatiza o caos, né, cara? Porque imagina, se eu implanto de 15 em 15 dias e não tenho alinhamento, eu vou ter problema de 15 em 15 dias. Se eu implanto todo dia, eu vou ter problema quando? Todo dia. Então esse é o detalhe que as empresas não estão vendo, né, cara? O cara acha, não, vamos lá, bota Jenkins, bota um montão de coisa, vamos lá, boa. Tá, mas e aí? Se eu fizer muita porcaria em produção, vai ser o caos. Então eu acho que a cultura DevOps é isso, é a soma dos dois, né? A automação e a colaboração.
E a colaboração é muito fácil falar, né, cara? Colaboração, empatia, é fácil demais. É bonito pra caramba, né, Anderson? soa bonito. É empatia, né? Deixa eu trabalhar em colaboração. A galera faz palestras, às vezes. Vê se vocês já não passaram por isso aí. Início do ano, não agora na pandemia, mas vai lá, os caras contratam um palestrante, paga uma fortuna para esses caras, aí o palestrante vai lá na empresa, junta todo mundo, a galera chora, se abraça, é lindo, né, cara? Não, vamos junto e tal. No dia seguinte, volta pra mesinha, primeiro problema em produção é guerra, né, cara? A culpa foi sua, Então isso não rola, né? DevOps, ele precisa, na essência, que a gente trabalhe esses dois pilares. E aí, falando talvez aí algumas práticas, uma que eu gosto muito, já falei da telemetria, já falei do microserviço, mas é o pipeline automatizado, né, cara? Eu acredito que o pipeline automatizado, a pessoa chama muito de integração contínua, né, Jenkins, tal, uma ferramenta. Eu acredito fortemente, eu vejo na prática, o pipeline, ele traz as duas coisas, a colaboração e a automação. Porque, só para trazer aqui, né, eu, desenvolvedor, eu faço o commit. Aí, se eu tenho um pipeline automatizado integrado com, por exemplo, teste automatizado, aí já roda o teste automatizado, aí roda outros testes, aí roda teste de segurança, tudo automático. Deu erro, eu desenvolvedor, já vejo na hora e conserto. Eu não passo o erro para frente. Então, de certa forma, a gente tem a colaboração junto com a automação, né, com o pipeline. Isso é fundamental, realmente, né? Você passar para frente, depois o processo entrava tudo. E é aí que a cultura DevOps, eu acho que esse, para mim, é um dos benefícios que eu vejo acontecer nas empresas que abraça a cultura, que o retorno de investimento mais claro que a gente consegue ver. É justamente a gente não passar algo que não esteja funcionando para frente, que querendo ou não, toda aquela engrenagem que está ali rodando e se integrando né? A partir do momento que você passa algo com problema ou com bug, né? E aí é mais caro, né? Tem um montão de estudo que mostra isso, né? Se a gente descobre o erro no desenvolvimento, é X. Se eu descubro uma homologação, 10x. Em produção pode ser 100, 1000, X, né? Depende do tamanho da produção, né? Imagina um erro grande aí no Uber. A gente espera 15 dias para a próxima Gboot, tá? Sem contar com essas aplicações que estão no ar já, né? Então tem gente aí trocando pneu com carro em movimento, né? Você está ali fazendo alterações, você está fazendo... toda uma operação que precisa estar em constante atividade e é muito, muito mais inteligente, na verdade. É uma forma muito mais óbvia de trabalhar, né? Eu tenho uma frustração muito grande com a minha esposa. Minha esposa, ela é médica, né? E toda vez que eu vou falar com ela alguma revolução de tecnologia, ela... Isso é óbvio. Não era assim antes? Fala assim, nossa, inteligência artificial está fazendo isso e aquilo. Ah, mas isso é óbvio. Já não fazia antes? Então, assim... Eu falar com ela de DevOps... Peraí, mas isso é tão lógico, tão óbvio. Vocês já não trabalhavam assim? Não. Mas aí que tá. Na prática, a teoria é outra. Né? O Muniz falou, na teoria é tudo muito bonito. Tal. Na hora que você vai colocar na prática e ver a dificuldade que é, até você encaixar e fazer todo mundo se comunicar bem, não é tão simples assim. Não, nenhum time você consegue interagir com facilidade, nenhum em lugar nenhum, nem em futebol, nem na empresa, você não vai conseguir fazer times interagirem assim com muita fluidez sem um certo esforço, até por isso que existem regras, né? Porque é um jogo novo, né? Então você tem que estabelecer as regras. É igual financeiro e comercial, cada um puxa para um lado, e ali é o mesmo esquema, cada um puxando para um lado, tentando fazer funcionar. E essas regras, né, uma vez que os dois lados aceitam as regras, isso é muito bacana, né, que você começa a ter uma fluidez, uma comunicação realmente estabelecida. Então aquilo que teoricamente seria algo óbvio, na verdade é um instrumento, né, e uma vez que o instrumento é aplicado, você consegue finalmente trabalhar uma beleza, lindeza de framework. Foi bom você usar uma palavra chamada comunicação, né, e sem comunicação a gente não tem colaboração. Sem comunicação, a gente não tem confiança, não tem empatia. Então, são soft skills, né, cara, que às vezes nós de tecnologia, a gente também aprendeu na faculdade, ou alguém falou pra gente, não, o seu negócio é máquina. Você tem que saber de máquina, né, de código.
E a gente, às vezes, se limita, né, cara? A gente, que eu digo, nós, enquanto profissionais de tecnologia, não, a gente acreditou nessa história, né? Talvez vocês tenham vivido já aquele gerente, aquele líder, aquele cara muito bom tecnicamente que foi sendo promovido porque ele era bom técnico. Só que a função dele, quando ele sobe, não é mais técnica. E ele acha que tem que ser técnico, mas ele continua concorrendo com o time, ele quer ser o melhor técnico, o melhor especialista, e na verdade não. No caso de DevOps, ele resgata um pouco disso, que todo time tem que se comunicar bem, né, cara? Tem que confiar um no outro. Agora, como o Anderson falou, fácil não é. Vou dar um exemplo aqui real. Vamos pensar o seguinte, nós aqui trabalhamos, sei lá, na Amazon. Aí vamos dizer que caiu lá o site da Amazon, beleza? Não é microserviço. A gente sabe que a Amazon investe muito em tecnologia, tal, tem muito microserviço e tal. Caiu o site. Aí vamos dizer que hoje, sexta-feira, acabou de ser implantado. Vamos dizer, a Geomude antiga, era sexta-feira à noite que a gente fazia, né, cara? No horário que ninguém estava usando. Não tinha microserviço, era monolito, não tinha lá uma série de coisas que a gente tem hoje. Aí, beleza. Acabou de cair o site. Aí está indisponível, já tem 10 minutos, já perdemos aí, nós trabalhamos na Amazon, já perdemos aí, sei lá, R$1 milhão. E o emprego, né? O acionista, o presidente, o CIO vai ligar para quem? Para o cara de operação, para o cara da infra, concorda? Vamos lá. Com certeza. Caiu o site. Quem é o primeiro a apanhar? O cara da infra. É o cara da infra. Querendo ou não. Aí o cara da infra, ele já vai vir rescaldado. Não, isso aí foi uma implantação que acabou de ser feita lá pelo desenvolvedor. Naturalmente o cara vai se defender, porque já vem, porra, vai tomar porrada, né, cara? É o meu emprego. Toca o telefone, o Gomes, o telefone pra você. Ele, não, diz pro diretor que daqui a pouco eu respondo. Não. É agora, filho. É o Jeff agora. Bezos que tá na linha aqui. Então, aí, vamos pegar. Essa situação acontece ainda hoje em muitas empresas, né? Quem toma a primeira pancada é o cara da infra, o cara do monitoramento, beleza. Aí ele, não, tô vendo aqui e tal, aí ele vai lá, tá tomando sufoco. Ele vai e faz o fallback, ele resolve, ou ele chama o cara de dev. Aí depois que ele resolve, vamos dizer que seja um problema de segurança, né? Pior ainda, vamos dizer que estão expostos os CPFs, endereços dos clientes todos da Amazon. Vamos dizer que tem uma falha de segurança nessa implantação, nesse campinho aí que o usuário pediu. E a LGPD já esteja em vigor. LGPD. Aí, quem vai apanhar primeiro? Que área? O cara da segurança. Aí o cara até resolve, mas ele vai querer provar por A mais B que a culpa foi de quem? Não foi dele, foi do desenvolvedor. Aí o desenvolvedor vai falar assim, não foi o cara de QA que não testou direito. Então esse jogo de empurra, que acontece nas grandes empresas, né? Às vezes numa startup não acontece tanto porque a gente trabalha mais próximo, tá tudo entre amigos, né? Igual esse papo aqui, tá mais Equipe próximo. mais enxuta, né? Equipe mais enxuta, todo mundo joga em todas as posições. Uma empresa grande, não, você vai dividindo. E aí começa esse jogo de empurra, que muitas das vezes as pessoas não fazem por mal. É porque elas estão tomando porrada, cara. Com medo de perder o emprego, pensando nos filhos em casa. Então, essa cultura que está impregnada não muda assim no estalar de dedo de Thanos, né? O que o DevOps fala é, cara, com automação e com práticas mais modernas, a gente minimiza isso, porque microserviço, né? Então eu tenho 1000 microserviços, eu vou implantar em um microserviço. Se der ruim em um, os outros 999 não param. Opa, já melhorou. Porque no monolítico para tudo. Muito, então, né? Isso, então, aí é por isso que eu acho que é legal quando é de junta, mas aí tem que resgatar a confiança dos times. Porque imagina, frequentemente, o cara de segurança e o cara de operação ficou falando mal lá do cara de desenvolvimento. E o cara de desenvolvimento, porque isso está impregnado. Em outras empresas, o cara muda de empresa, mas ele sabe. Isso é a cultura da TI, já é sempre isso. assim. E assim, o desafio é assim, o meu trabalho hoje é até... O Abaco já era assim, né, cara? Pois eu faço workshop, beleza? Falando isso, gente, ó, a parte de automação, cara, vamos fazer, dá para fazer muita coisa boa, mas se a gente não trabalhar também o outro lado, a gente não vai conseguir uma eficiência, uma efetividade, né? Essa visão de ponta a ponta, porque as pessoas ficam ressentidas, né? A gente fica, né? Você sabe que o cara te deu uma sacaneada porque o dele que estava na época, ele botou o teu. Tu já não confia nesse cara mais, né? É o tipo daquela coisa, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser.
Mas aí que além de desenvolvimento do soft skill, de comunicação, a telemetria é fundamental, né? Até para ter uma visão, para ter certeza ali aonde está o problema, se é no microserviço, se é ali no SQL, se é ali na aplicação, enfim, aonde está o problema, você monitorar e de forma ampla. E todo mundo do ali tem que ter esse tipo de report. O cara de desenvolvimento precisa ter acesso àqueles dashboards que vão ser fundamentais para ele. E não ele esperar vir lá do cara, às vezes, da infra, apontando para ele o que aconteceu. Então todo mundo estando integrado ali e tendo isso aí, a gente tem fazendo um pequeno jabá, que o Application Manager da Managing Engine faz isso muito bem. Entrega, lá na DBA Corp eles têm, sei lá quantos clientes fazendo isso aí no último episódio, fazendo exatamente isso, dando essa telemetria para os clientes dele. Sem telemetria, nesse tipo de situação, o diálogo se torna impossível, eu acho, viu, Muniz? Concordo plenamente, Diogo. A telemetria é uma das práticas mais importantes do DevOps, porque ela traz fatos e dados, né, cara? Sai daquela questão pessoal, né? Eu acho que o problema é do desenvolvedor. Aí o desenvolvedor vai falar que é problema do banco de dados. Se você pega fatos e dados e apresenta, aí não sou eu que estou acusando, tá vendo aqui, cara? É evidência. Evidência. E a telemetria também, ela dá o poder para o dev, ele ver o resultado real do negócio dele que ele está fazendo em produção, porque esse é outro problema, né? Tem um filme que vocês devem ter visto em algum momento, o Tempos Modernos de Charles Chaplin, que ele fica apertando o parafuso lá o dia inteiro. Quem não viu na escola tá errado, pô. Não é possível, não estudou. Até o Anderson tava gravando aquele filme. O Anderson participou, participação especial. Participou, né? Ele é a rainha da Inglaterra. Isso é uma sacanagem, isso é uma zoeira comigo. Eu não participei do filme, eu participei da edição. Então, a brincadeira desse filme aí é que naquela época, quer dizer, o termo que a gente fala de mão de obra veio daquela época, porque naquela época os trabalhadores não tinham automação para nada, né? Não tinha nada de DevOps se a gente trouxer isso. Era apertar parafuso, né, cara? E o mais louco é que ele apertava o parafuso, mas ele não sabia que o resultado daquele aperto saía um carro. Porque ele fazia um pedacinho tão minúsculo e ninguém dava a visão do todo para ele. O desenvolvedor que não aplica algumas práticas de DevOps, que a gente está falando aqui, o cara faz o código que outra pessoa junta, que junta com outro, que junta com outro, que junta com outro, que algum dia vai para produção. Aí o desenvolvedor nunca vê, cara, o resultado dele é frustrante isso, né, cara? É igual o Charles Chaplin fazendo parafuso. Então a telemetria que você falou... Vai virar um negócio ali. O desenvolvedor ele faz o commit, roda o teste automatizado, ele vê na hora, cara, o tempo de resposta piorou, melhorou, deu erro, não deu. Pô, isso é vida, o cara vê o resultado do trabalho dele. Então, eu acho que os benefícios que a gente está falando aqui são muito maiores do que só a automação, né? É o cara ter um propósito, falar, cara, que maneiro, eu fiz um software e ele já está em produção, eu coloquei. Então, o próprio desenvolvedor pode colocar, dar o enter lá, rodou tudo, produção. Não precisa terceirizar, porque o problema todo das empresas é terceirizar, né? Nunca a culpa é minha. A culpa é sempre do outro, né, cara? Eu desenvolvi o código, mas se tem uma área de qualidade, ela que não pegou, o problema é dela, pô. O caçador de bugs ali não identificou, não me deu feedback. Pois é. Antônio, você me fez lembrar até uma curiosidade aqui, cara. Quando eu estive no Japão, eu visitei a cidade de Toyota lá. E a fábrica da Toyota fica lá e junto tem várias fábricas com vários componentes diferentes, e tem uma fábrica que tem a montadora, onde junta tudo, né?
e conheci vários brasileiros que trabalhavam nessas fábricas, né? E falei assim, caramba, que legal, cara, você trabalha numa das fábricas para Toyota, né? E aí, o que você faz lá? Aí o cara me dizia assim, eu pinto uma peça de preto. Eu, tá, e que peça é? Ele falou, não sei. É sério, cara? Como é que é o negócio? Não, vem a linha de montagem, eu pinto de preto, vem outra, eu pinto de preto, e é isso. E é isso, eu sei que é para um carro, não sei para qual carro é, não sei o que acontece, o meu papel é esse. Cara, é sempre assim? Ele, não, às vezes também um parafuso lá, tem um parafuso, vem um parafuso, aperta. Tem a linha de montagem que tava lá. Mas isso dá para ter ideia de tanto que o Anderson é antigo, porque a Toyota, agora lembrando o Vidal Toyota, o Vidal ensinou a gente a falar Toyota, no episódio do Vidal de agilidade, o Toyota, eles são early adopters ali da agilidade, né, da criação do movimento agilista. Então dá pra você ter ideia de tanto que o Anderson é antigo. De quanto tempo? Ele também assim, no formal, mas ele tem muita história pra contar. Esse menino aí. Eu fui para o Japão na primeira década lá do ano 2000. A minha curiosidade foi, o Diogo te zoou aí, mas eu também fico curioso pelo ano. Você foi 2000 e pouco, então. Porque realmente a Toyota hoje, ela é uma referência, hoje ela vê o Lean veio de lá, né? E o Lean é a base do agilismo. Mas interessante, até numa empresa que é focada, né, nessa questão do fluxo puxado de pessoas, ainda tem isso. Interessante, gostei de dar esse exemplo aí, porque eu dava exemplo lá de 1990. Para ser preciso, foi 2007. Interessante. Você vê, ainda hoje tem pessoas em fábrica, né? Não só na Toyota, em várias fábricas, que é isso, o cara faz um pedacinho. E criaram na nossa área, né, pessoal, o termo, não sei se vocês usam aí em Goiânia, o termo fábrica de software. Eu acho que isso foi danoso demais para a nossa área, porque fábrica de software... Fábrica de software é péssimo esse termo. É péssimo, né, cara? Porque você dá o viés de que nós somos robozinhos fazendo software. Não existe. O software é uma atividade artesanal. Por mais que a gente use padrão, né, cara? Eu sempre brinco que software, o desenvolvedor, ele cria uma obra de arte, né, cara? E aí, a brincadeira da colaboração que DevOps tenta juntar, que é o seguinte, imagina, quem tem filho aí? Vocês têm filho? Tem 3. 3? Gomes não? O jogo tem 3, eu tenho 1 e o Gomes é pai de cachorro. Eu tenho 2 filhos. Mas o exemplo também vai servir pro Gomes. Imagina, alguém chega pra gente e fala assim, pô, teu filho é esquisito, é feio. Chegar pro cachorro lá do... A gente vai gostar disso? Não. A gente pode... Teu filho late, Gomes. A gente pode até achar, né, cara? Né? A gente pode até achar. Pô, meu filho não é lindo, pode achar. Agora, alguém falar, tu não vai gostar. No caso da nossa área, acontece isso, fica feio. O desenvolvedor de software, quando ele faz um software, né, ele está fazendo uma obra de arte que é o filho dele. Então, aí vem um cara do QA e fala, tá cheio de erro, e fala rindo ainda. Yes, seu código fala que o filho é feio pra caralho. Isso não traz colaboração, né, cara? Isso traz porradaria, né? Não é um ambiente favorável para isso, não. Sabe esse código que você sofreu? Imagina. Isso é complicado. Um dos primeiros treinamentos que eu ofereço para todo time que eu monto é para preparar o cara para ouvir isso tão uma merda. o cara tem que estar preparado. Soft skill fundamental. Soft skill. Mas então, eu vou te dar uma dica agora, Anderson. Tem que preparar o cara, porque assim, às vezes o cara está preparado, ele finge que aceitou, mas lá no fundo, o cara... Aquela mágoazinha, né? Vai ficar. Aí qual que é a ideia? Desgraçado. Vou te pegar na curva, deixa você comigo. Aí qual que é a ideia de DevOps, né? A cultura e mais automação. É que o QA e o cara de segurança também é um pouco disso, né? Ele quer pegar no final. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu já vi casos reais disso, né? O gerente da área de qualidade de testes, ele é medido por quantos erros ele descobre, né? Empresa grande é assim, né? Você tem um gerente com um montão de gente trabalhando na área de teste. O cara é medido assim, ele pergunta pro time dele, quantos erros você descobriu aí, Diogo? Aí o cara fala, 0. Porra, tu não tá fazendo o teu trabalho não, cara?
Olha que loucura, Isso. né? Porra, tá de bobeira, não pegou nenhum erro. Então, você não tá trabalhando, tem um problema aí, não é possível. Aí ele tá direcionando o time dele pra quê? Pra torcer pra ter erro. Olha que loucura, cara. Realmente é o mindset. É o mindset. É a merda. Porra, tu ficou o dia inteiro e não descobriu nenhum erro, não é possível. Então, esse mindset é o mindset que cria competição entre os times. O mindset DevOps é o seguinte, peraí, o QA e a área de segurança também. Imagina, a área de segurança fez lá um pen test no final e não encontrou erro nenhum. Aí daqui a pouco a gente fala, tu não encontrou nada? Pô, então não conseguiu pegar em lugar nenhum. Pô, não é possível. Mindset DevOps é pegar o cara de segurança, pegar o cara de qualidade e shift left. Eles ajudarem o desenvolvedor a fazer com qualidade e com segurança. Aí muda o jogo. Todo mundo não quer que encontre erro depois. Se encontrar erro depois, a culpa é de todos, entende? Eu sei que a teoria é linda, mas a ideia é essa. Mas completamente, faz muito sentido. Como diria a doutora Laura, mas não é assim que funciona? Já não é assim, né? Já não é assim, não funciona. É muito óbvio, né? Essa virada de mindset, como coloca, como ele mede, realmente é fundamental para ter a cultura DevOps implantada em aplicação, né? Não é nem um framework, que nem o Antônio falou no começo, né? E não é um negócio assim, né? Fácil de se implantar. Mudar esse mindset da galera. A construção do relacionamento muda completamente a característica do resultado final, entendeu? Que assim, cada um tem seu papel. O cara de segurança tem lá o papel dele de procurar problemas, de encontrar soluções e tal. O cara de desenvolvedor tem lá o papel dele de copiar códigos do Google e colar no código. Perdemos a audiência, garoto. Vai dar briga de novo. Peraí, tô brincando. Ai. Agora, falando sério, eu sou analista de sistemas por formação, já programei muito. E, Antônio, isso que você falou sobre ser o filho do cara, isso é uma coisa muito séria, né? Porque, na verdade, quando você escreve um código, né, e é muito similar, quando você está escrevendo um livro, o que você está criando é ali um livro, né, são páginas sequenciais. Mas quando você está escrevendo um software, você também está escrevendo algo, né, você está fazendo uma outra construção, que não é propriamente um livro, mas ela reage e interage de formas diferentes com o consumidor final ali. Então, assim, existe um preciosismo que é justo com tudo aquilo que está ali, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, todo o resto que está envolvido no processo, quer seja segurança, quer seja pessoas de operação lá de infra, o que for, todo mundo busca o mesmo objetivo final, que é o melhor aproveitamento possível. No fim, todos nós queremos chegar no mesmo lugar. Esse é o ponto, Anderson, é isso. E aí, o papel da liderança é fundamental, né? Porque, assim, se o time é competitivo, normalmente também essa competição ela vai para o gerente dos caras, né? Então tem o gerente do cara de desenvolvimento, o gerente do cara de QA, o gerente de segurança, o gerente de operação. Se esses caras, esses pares, eles têm rivalidade entre eles, se eles brigam pelos melhores recursos, por bônus para o seu time, né? Para promoção, vamos pensar, esses 4 gerentes que eu dei exemplo, o sonho deles é virar diretor ou superintendente. Eles podem estar brigando entre eles, um sacaneando o outro, para ver quem se destaca para subir. Essa rivalidade passa para o time, já começa a brincadeira aí. Então eu sempre falo, o líder, quanto maior o alcance dele, né, quanto maior a hierarquia, se ele quiser fazer DevOps, ele tem que ser o primeiro, cara. Né? Ele tem que passar assim, gente, trabalhamos colaborativamente. O quarto gerente, é o que o Anderson falou aqui. Cara, o resultado é nosso, amigo. Quando cai um sistema, todo mundo aqui perde, não é só a área X, Y, Z. Então, eu acho que começa de cima. A empresa perde, né, cara? Se a empresa perde. Então, aí o líder dando o tom, ele começa a passar para baixo essa visão. E tem que ser não só na conversa, né? Tem que ser todo dia, com ações, né? Falando e fazendo. Aí ele começa a contagiar positivamente para baixo. Mas também os times têm que ter essa visão, né? Tem que ter essa clareza de onde a gente quer ir.
E aí sim, práticas de DevOps, ferramentas, experimenta, feedback, vai errar, vai. Quando errar, não fica envergonhando as pessoas. Porque, vou dar um exemplo aqui real, cara. Talvez vocês tenham vivido isso. Eu estava fazendo workshop, eu fazia muito workshop presencial e foi workshop online, né? Sebrae, não vou falar o estado não, mas foi um Sebrae desses aí. E eu achei interessante, eu falando essa questão da colaboração, que o Anderson falou muito bem, de você trazer todo mundo, que o resultado é de todos, e eles falaram um negócio que eu tinha esquecido, cara, acontecia comigo quando era estagiário. Vê se não era normal isso. Alguém erra no time, a gente anotava, cara, pra ficar sacaneando. Lembra dessa história? Não sei se vocês... Não tinha? O cara falou besteira, o cara escreveu um e-mail, a gente ficava zoando. Que sacanagem, né, cara? Isso é muito bullying art, cara. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei. Anotava, cara. Guardava. Né? Eu lembro, cara, que o pessoal anotava assim num mural, cara. Erros do fulano. Porra, tinha isso, cara. Caramba. Era bullyingagem explícita. Caramba. Aí tá bom. Foi lá que você aprendeu a fazer esse quadro bonito de Kanban, né? Foi botando o erro da galera. Mas olha que interessante. Eu tinha esquecido disso, cara. Isso tem tudo a ver com a cultura que a gente vive às vezes e não percebe. Era engraçado. A sacanagem é engraçada para quem faz, né, cara? Vamos pensar na prática. Eu sou desenvolvedor. Eu fiz um código ruim. Aí um outro cara mais sênior, um cara de qualidade, viu lá e ficou me envergonhando. Porra, cara, tu é burro pra caramba. Eu até posso sorrir, né? Eu posso achar engraçado, mas no fundo eu vou gostar disso. Tá me chamando de incompetente, cara. Né? O cara falou errado. Eu tô guardando, viu, Anderson? O cara falou errado. Eu lembro de uma empresa que um cara, coitado, ele sempre errava no português antes do Word corrigir, até corrigia, mas ele era tão desligado e ele mandava e-mail com muitos erros, cara. Muitos erros. E o pessoal ficava só anotando, cara. Mais um dele. Cara, quase eu falei o nome dele aqui, cara. Mais um. E era a diversão, cara. Aí, por que eu tô falando isso? O e-mail do dia. O e-mail do dia. O engraçado, hoje, pra cultura DevOps, por mais que seja... É engraçado pra caramba, né? Mas lá no fundo, ninguém gosta de ser sacaneado. O cara até ri, entra na pilha. Mas eu tô falando o seguinte, mudar essa cultura da zoação, da zombaria, quando o cara erra, é um dos maiores desafios. Por quê? Porque a gente tem que estimular o erro agora. E... estimular no bom sentido de experimentação, entende? Eu quero lançar um produto novo lá no Squad. Aí eu vou ter um cara de design que vai fazer alguma parada, um protótipo. Aí o cara do desenvolvimento vai fazer, né? Se esse cara não tiver segurança de que ele pode fazer, talvez, sem aquela qualidade toda, porque às vezes é um MVP, é um mínimo produto viável, ele tem que ter segurança de que ele está ali e ele pode fazer um software não com toda aquela qualidade não, com toda aquela completude toda, porque é um MVP. Mas se ele tiver medo, ele vai querer fazer o excelente, né, cara? E vai atrasar. Aí talvez vai perder o time de mercado. Então o que eu tô falando aqui é que... Ele tem que ter confiança no time, né? Ele tem que se sentir seguro no seu time. Isso aí, ó. E saber que tem uma coisa o erro é normal. Errar Sim. Faz parte nesse tipo de situação, né? Errar não é o ideal. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo da nossa linha de produção aqui do Pod Café, que é a seguinte: eu canto terrivelmente mal. Não, você tem que ouvir, desafinado assim, de doer. Acho muito ruim. Cara, você não tem noção. É de doer. Mas eu escrevo. E aí o que acontece? As músicas daqui do Pod Café, eu escrevo e eu gravo um áudio miserável e mando pro Diogo e Gomes, entendeu? E eles escutam lá, pô, que massa e tal, vamos mandar alguém gravar. Por favor. É uma coisa bacana do nosso podcast, que se eu não tivesse no nosso time uma liberdade de expor, de colocar uma ideia na mesa sem ter medo de ser zoado por essa ideia ou sofrer bullying por ela, embora eu sofra. mas é o lance de, estamos trabalhando para o mesmo objetivo, entendeu? E o cara se sentir à vontade para colocar as ideias para o time dele, isso é essencial. Você falou um negócio legal, Anderson, que complementa até que eu falei, que o bacana é isso, né? Em algum momento também você falou antes, assim, para trabalhar em time, a gente tem que
de fato conhecer o outro na essência, né? E quando isso acontece, aí você pode brincar naquilo que a pessoa aceita. Porque o problema é quando a gente se junta para brincar numa brincadeira que a gente não sabe como a pessoa vai encarar. Porque quando a gente tem realmente intimidade com as pessoas, aí você já sabe, não, daquele jeito ali o cara aceita, não é tão problema. É que nem um time de futebol, né? Vou dar o exemplo até do Flamengo aí, eu estava falando antes de entrar no ar. Você vê, o Flamengo ano passado ganhou tudo, estava com o time azeitado, né? Demorou um tempinho para ele pegar isso. O time de trabalho é a mesma coisa, né? Por exemplo, o time de futebol, ele tem que treinar a exposição aos movimentos, né? Eu toco a bola sem olhar, eu sei que o cara tá lá. Num time de trabalho também acontece isso, né? Por exemplo, tem pessoas que não ligam quando você fica zoando, por exemplo, a mãe do cara. Tem gente que não liga. Eu ficava muito chateado quando a minha mãe era viva, né? Eu ia brincar, falar mal. Me incomodava muito. Talvez para outro não. A mesma coisa que vocês estão falando, por exemplo, você tem segurança de que você escreve e outra pessoa grava, mas se você não tivesse segurança de falar com o Diogo e com o Gomes, de repente eles ficariam quietos, talvez se não tivesse essa liberdade, iam deixar você gravar, ia pagar mico para todo mundo, talvez, né? E você achando tudo bem. Então, é um equilíbrio, né, cara? Eu acho que a vida é um equilíbrio, né? O cara canta mais que o Marrone, velho. Você tá por fora. Canta pra caramba. Na verdade, é o seguinte, tem alguém fazendo bullying com o time do Flamengo, hein? Porque já não é mais o time do ano passado. Não, o Flamengo, meu filho gosta muito de futebol, falou que é só Jesus na causa. Só Jesus. Não, e olha que interessante, né, cara? O papel do líder, que a gente falou agora, né? O Flamengo, ele tinha um técnico que ele conseguiu, né? Porque também tem isso, né? Quando a gente fala de DevOps, a liderança, e o pessoal da agilidade às vezes não percebe isso. A liderança, ela é muito importante ainda, né? Porque ela dá direção. E quando o time confia no líder, eles vão, cara. Você vê o próprio Flamengo, né? Não foi só a saída do Jesus, mas, cara, se ele estivesse lá, com certeza não seria esse vexame, porque o pessoal corria por ele, né, cara? Confiava, sabia o que podia falar, tal. Chegou um cara novo querendo mudar já tudo de uma hora para outra. Então, você vê como as coisas, essas analogias que a gente vê no futebol, muitas delas se aplicam no time, né? Vocês têm aqui, ó, a gente grava o nosso podcast, que é o Jornada Cast. Mas eu chamo vocês três para participar aí. Vamos fazer uma junção, gravar junto aí o Jornada Cast com vocês. Um crossover. Olha que interessante. Olha que interessante. Vocês têm já uma química muito gostosa, né? Estou aqui à vontade, estou me sentindo em casa. O nosso lá, a gente tem muitos convidados que eu chamo coautor, que eu ainda não conheço. Então eu não tenho liberdade para brincar. A pessoa chega lá, eu já fiz com o executivo, com o coautor, que, nunca falei, o cara só escreveu o capítulo, então a gente chama os coautores para participar. Você vê lá, eu não posso brincar com algumas coisas. Aqui eu já me senti muito à vontade para brincar com vocês também. Você vê, acabei de zoar o Anderson na voz dele aqui, ele entende. Então eu acho que... mas é de boa. Até porque você é carioca também, né? Nós temos a mesma raiz tá tudo aí, em casa, então tá tranquilo. Tudo em casa. Fique à vontade, a gente é criado no Bullying Art. Mas deixa eu te falar, Muniz. O pessoal aí que tá querendo começar, nossos ouvintes, muita gente querendo ir para o DevOps, adotar a cultura DevOps, quais seria a sua dica, os seus insights que você deixaria para esse pessoal, além, é claro, de acompanhar ali a jornada colaborativa, a jornada Cast e etc. Legal, Diogo. O DevOps, cara, ele tem um negócio também, que foi boa a tua pergunta, que vale a pena falar, que é o seguinte, às vezes a galera acha, assim, se você for no LinkedIn, tem lá, né? O cara quer contratar um DevOps, né? É isso, o DevOps virou cargo agora, né, cara? Ou tem lá, engenheiro... Eu tô te falando que é religião isso, cara. Religião, eu tô querendo um devoto. Aí tem lá, às vezes os caras até especificam, engenheiro DevOps. Só que o DevOps, ele é tão amplo, porque tem que ter o engenheiro DevOps, mas o DevOps sem um cara bom de qualidade para automatizar os testes e ajudar não rola. O desenvolvedor... conhecer práticas de código limpo, também tem que ter o cara de segurança. Então, aí pensando no início da carreira, o Diogo, eu considero assim, o ideal é que a pessoa ela já tenha uma especialidade, né? Ela gosta de quê mais? Não, eu gosto de desenvolver, eu gosto muito da parte de qualidade,
UX também pode entrar no jogo, design. Eu gosto de segurança, eu gosto de infra. Tá. Tendo essa especialidade, ele já entra ganhando no jogo o seguinte, cara, o meu primeiro passo é o quê? É ter essa visão de ponta a ponta, né? Então o cara vai ver o seguinte, só dele perceber que sozinho ele não consegue entregar nada, porque a verdade agora é essa, né? A gente sozinho não consegue entregar nada de verdade no final das contas. Ninguém trabalha sozinho. Então, assim, o primeiro passo eu acho que é ter essa visão, né? Cara, o DevOps abraça tudo, não tem frescura de ter inventado muita coisa, ele abraça Scrum, abraça Lean, abraça infra como código, telemetria, código limpo, abraça tudo, beleza. Essa jornada, até eu batizei de jornada o primeiro livro e depois virou a jornada colaborativa, por quê? Porque também não tem essa coisa, vou implantar DevOps, né? O pessoal falou de transformação ágil, transformação digital. Cara, a transformação é contínua. Então, eu acho que é muito mais jornada do que transformação ou implantação. Então, para iniciar, eu acho que se a pessoa, qualquer área que a pessoa trabalhe, se ela perceber isso, já está valendo, cara. Então, assim, ela ouvir esse podcast, o que a gente brincou aqui, eu acho que já vai valer muito para todo mundo. Ouviu hoje, amanhã, o cara com essa visão que a gente discutiu aqui, ele já ganhou, cara, muita coisa. Porque ele vai ver o seguinte, ele sozinho não faz nada, ele precisa de outros, e tem que ter comunicação, tem que ter empatia. Então, eu acho que é o primeiro passo. Também eu acho que às vezes nas empresas a gente pede a oportunidade de falar com o coleguinha do lado, cara. Né? Uma empresa grande, às vezes, a gente trata os nossos colegas como inimigos, às vezes, né, cara? É pra aquela área. Cara, eu já vi isso demais. Eu andava em empresas grandes, assim, que às vezes, sem brincadeira, o cara tava em frente à baia dele, uma coisa simples, ele abria um request, não sei aonde, pra ir lá no Panamá, no país, e voltar pro cara em frente, que ele falava, libera isso, entendeu? Era simples. Isso. Falta confiança, falta colaboração. Vou começar a botar o anúncio assim, precisa-se de desenvolvedor. Aí o cara pensa, o cara é para Java, né? É para codar em quê, né? Java, que tecnologia? Não, eu quero um desenvolvedor humilde, bem-humorado, que aceita a crítica, gosta de trabalhar em grupo, sem frescura com tecnologias novas. Não, mas o cara tem que programar em qual linguagem? Não, tanto faz a linguagem. Só quer, não importa. O cara é gente boa, entendeu? O cara é humildão, tranquilo, que vai conviver com a gente aqui. Eu acho que tem que balancear isso mesmo, Anderson, né? O soft skill com o hard skill. Aí, falando em primeiros passos aí, Diogo, para completar a resposta, lá na Udemy eu tenho algumas aulas. Uma delas é gratuita. Justamente o nome lá, é só procurar, Iniciando a Jornada DevOps. Aí tem lá umas quase 2 horas que eu gravo, um pouco mais detalhado do que eu falei aqui. Que aí tem um vídeo, né, explicando o que contém, o que está contido na jornada DevOps, o papel da colaboração, mas também o papel da automação. Eu sempre gosto de falar, quando eu foco muito na colaboração, na cultura colaborativa, eu não estou falando que não tem que ter automação, né, cara? Os dois têm que estar juntos, né? E aí lá eu acho que dá para ter esses primeiros passos. Mas assim, também ouvir o podcast de vocês, por exemplo, né? Imagina, cada encontro de vocês aprofundam um tema. Eu acho que também é isso, né? O profissional, antigamente, eu tenho falado muito sobre esse assunto. A gente achava que ser especialista era suficiente, né? Eu vou ser o melhor desenvolvedor Java e tá bom. Não, a gente tem que ser agora profissional em forma de T, né, cara? Eu tenho o T é de eu tenho uma especialidade, Java, Python, qualquer outra coisa, né? Mas eu tenho em cima outras habilidades e skills. Aí eu fico T, né? Especialista e generalista. Porque até nessa briga a gente sabe que tem, né? O cara que é especialista, ele fica falando mal do generalista. O cara não sabe nada. Tem essas briguinhas tolas. Na verdade, todo mundo tem que ser os dois. Tem uma expressão... Tem uma expressão que eu guardo com bastante rancor do Júnior. Júnior, isso é pra você. É a segunda vez que ele manda mensagem pra esse Júnior. Uma hora chega nele. Ele falava, não, o profissional de TI tem que ser especialista, não pode ser um pato, porque o pato anda mal, nada mal, voa mal. Eu falei, velho, você tá errado. Não é assim. Então, aí, eu tinha essa briga. Chega pro Júnior. Tinha essa briga justamente. Então, Júnior, olha só. Você tá 50% certo, 50% errado. O profissional tem que ser especialista e generalista.
Então vamos pegar o seguinte, o profissional Java. Isso é um ganso, entendeu? Tem que ser tipo um ganso. Um ganso. Em vez de um ganso, tá mal, né? Se for jogador de futebol, tá mal. Mas, por exemplo, essa questão, pegar esse exemplo, né? O cara é desenvolvedor que conhece muito da parada. Parabéns, é o primeiro passo para começar a brincadeira. Mas depois ele tem que abrir os horizontes dele. Ele não tem que ficar limitado à especialização. Por exemplo, ele conhecer um pouco mais de cultura DevOps. Porra, vai ser um profissional Java muito melhor. Ele conhecer um pouquinho de Lean, um pouco de inteligência artificial, um pouco do produto da empresa dele. Né? Ele não precisa ser especialista em tudo, mas uma só ele tem que ter. Daqui a pouco ele começa a conhecer de marketing, começa a conhecer de infraestrutura como código. Cara, esse cara, quando for programar Java, ele vai programar um software muito melhor, né? Então, eu acho que é o profissional que as empresas estão buscando isso. E daqui a pouco, ele pode virar, viu, Júnior? Você pode virar o profissional em forma de M, que é o quê? É o cara que tem mais de uma especialidade. Por exemplo, o cara desenvolvedor Java que eu falei, ele pode gostar tanto de trabalho, ele conhece tanto o produto da empresa, que ele pode conversar com qualquer um da área de negócio sobre o produto. Então, ele virou especialista. Talvez ele goste de marketing, e ele pode trabalhar na área de marketing. Então, imagina, esse cara com 3 especialidades agora. Lógico, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, quem é por exemplo, analista júnior, já que é o nome júnior aí, né? Analista júnior, cara, ele tem que ser bom especialista, primeiro em Java, para começar a brincadeira. Não adianta ele sair atirando para todo lado, que aí vai virar um profissional pato, não vai saber fazer nada bem. Eu acabei de entender da onde veio o analista júnior. Entendeu? O Anderson é tão antigo que ele colocou o júnior no meio do cargo, entendeu? Isso é um bullying antigo, entendeu? Chegou o cara novo, olhei pra ele e falei assim, pô, isso aí é um analista júnior. Analista júnior. O RH doutor já era. Aqui é Marcos Gonçalves, editor de áudio do Pod Café. Já dá um trabalho fazer edição de áudio do Pod Café, porque esses caras fazem uma zona. E agora inventaram de cantar. Ninguém merece, viu? Bom, depois de horas de trabalho, litros de suor, com vocês, o trio Pod Café, com Somos DevOps. Somos DevOps. Quem diria um framework une a todos nós? Sou da infraestrutura e é bom você dar bola. No fim sou eu quem decide se o app roda. Um gestor que é consciente vai o ágil aplicar. DevOps em seu ambiente trabalhar. Somos DevOps. Quem diria um framework une a todos nós? Sou desenvolvedor, minha vida é codar. Meu monolito em microserviço eu vou quebrar. Somos DevOps. Quem diria um framework une a todos nós? Bacana. Antônio, uma soft skill que eu acrescentaria aí, que eu vejo que é dificuldade, você já até mencionou, mas uma coisa bacana é a própria questão da liderança, né? Esse desenvolver essa capacidade de liderança. O que acontece? Existe um conceito antigo de obrigação, né, do chefe. O cara quer virar chefe para ele poder mandar ou para ele determinar como algo deverá ser feito, e essa figura de poder que não funciona bem, né? Eu vejo líderes se desenvolvendo, muitas vezes o cara tem a equipe, consegue conduzir a equipe toda e ele nem sequer tem uma posição, nem sequer tem um cargo que justifica isso, ele está simplesmente exercendo ali uma situação de liderança, né? Porque ele conhece a equipe,
ele entende o que motiva cada um individualmente, né? Ele demonstra respeito por essas pessoas e ele faz uma construção em que o objetivo que ele defende é algo legítimo e por isso essas pessoas também passam a defender esse objetivo. E para você que quer aprender sobre liderança, meu querido, o que eu acabei de dar foi um tutorial completo, entendeu? Você pega isso aí e coloca em prática que funciona, entendeu? Essa que é a mentalidade. E aí remeto também ao episódio que a gente gravou com o Gustavo Pimentel, né, falando bastante de soft skills e desenvolvimento pessoal, que são fundamental se você quer chegar a ser gestor hoje de TI. Sem soft skill, meu amigo. Qualquer profissional de TI, se você tá com aquela mentalidade que você vai ser o cara do computador, cara, você já era. Cara. Isso não existe mais não, cara. Não existe, Eu concordo. Porque antigamente, e até algumas empresas ainda tem, né, o pessoal achava que o poder do cargo era suficiente, né? O cara tem um crachá lá de gerente, diretor, todo mundo vai aceitar. Só que a nova geração, que ela quer entender bem, né, o objetivo, né, quer se conectar a um propósito maior. E aí o Anderson falou muito bem, muitas das vezes, a pessoa que não tem um crachá, o poder do cargo, ela exerce a liderança melhor sem o cargo. Imagina se ela tiver o cargo, né? Então as empresas estão observando isso. Especialmente agora em home office, as empresas estão tendo que liderar estão tendo que lidar com a real necessidade de liderança, porque você precisa motivar o cara que está em casa, né? Você precisa envolver ele no processo, precisa trazer o coração do cara para o negócio, né? Isso é muito importante. O episódio em que nós tratamos muito sobre isso, o Diogo mencionou, é o episódio 13. Quem quiser ver aí, Home Office Fazendo Escola, Pod Café número 13, recomendo com todas as forças que vocês escutam. É isso aí. Muito bem, então vamos para as nossas considerações finais. Antônio Muniz, o que você deixa pra gente? Primeiro eu quero agradecer aí o convite do Diogo. Me diverti pra caramba, cara. Tô aqui com a garganta doendo, tanto rir com vocês, foi legal pra caramba, foi bem rico esse papo. Então, o meu recado final é o seguinte: mesmo vocês que hoje estão nos ouvindo, né? Se você trabalhou em empresa ruim, teve líder ruim, né? Dá pra mudar. Né? O nosso presente e futuro a gente escreve hoje. Então, se você trabalhou em times que não foram colaborativos, cara, faça a tua parte. Às vezes a gente fica muito esperando que a liderança, que a empresa mude a gente, né? Mude você hoje e contagie o coleguinha do lado e daqui a pouco outro, né? Então acho que tem muito isso também. O Anderson falou sobre liderança e o Gomes até falou, todo mundo, eu entendo dessa maneira também, né? Então, pratique DevOps todo dia um pouquinho. A gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas se a gente faz um pouquinho todo dia, seja automatizando uma tarefa repetitiva ou ajudando um coleguinha, se ajudando, a gente vai longe. E aí o legal é que a gente cresce não só profissionalmente, a gente cresce pessoalmente. A gente vai ser um marido, uma mulher melhor, um pai melhor, né? Eu acho que a sociedade pede isso, né? Eu vejo que DevOps, na essência, se a gente praticasse isso, a gente ia construir empresas melhores, famílias melhores e um país melhor, porque está nessa briga toda que a gente está vendo, né? O que a gente vê na sociedade, né? Essas brigas políticas aí, esquerda, direita, não sei o que lá, é a falta de DevOps. Eu acho que o DevOps ele encaixa muito bem em tudo, né? Trazer para o jogo e não ficar se desgastando. Então, grande prazer. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Ô, Muniz, gostaria muito de agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. O papo foi excelente, esse episódio está imperdível e eu tenho certeza que se depender da gente, você aceitar o convite, vamos gravar outros episódios que tem muito papo para contar. A gente parou aqui para o episódio não ficar tão longo, poderia ficar conversando aqui a noite inteira. Conta comigo, cara. Muito obrigado, pessoal. Segue lá o Jornada Cast, tá nas todas as plataformas. O Jornada Colaborativa e também o Jornada DevOps, um livro, né, Muniz? Isso. Só ir lá vai no Google, procura lá Jornada DevOps e a gente vai fazer um evento, depois eu vou convidar você, Diogo, não só para gravar lá no Jornada Cast, pro nosso novo evento lá, Jornada Learning. Aí depois eu falo com vocês aí. Valeu. É isso aí, Nick Pego. Obrigado, pessoal. Foi fenomenal. Foi uma aula
e vão iniciar essa jornada. E para você que ouviu esse podcast, recebeu aí diversas dicas profissionais, eu vou deixar para você aqui uma dica profissional fantástica. Quer trabalhar com a gente nessa software? Manda para mim um e-mail lá em podcast@podcafeti.com.br que eu e o Gomes vamos entrevistar você. É isso aí, um abraço! Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast@podcafeti.com.br